Todo super-herói tem uma identidade secreta. Quem quer a pressão de ser super em tempo integral? Quando eu era mais novo, por volta dos 6, 11 anos de idade, eu costumava pegar alguns filmes da coleção de DVDs da minha casa e ficar vendo e revendo eles durante toda a semana, se não todo dia. E entre esses filmes estava o Superman de 1978. Pode parecer apenas nostalgia falando, mas eu não apenas considero esse meu filme de herói favorito, mas também, se me perguntar no Bom Dia, o meu filme favorito. A diferença de eu falar disso quando criança e agora é que enquanto o meu criança, a melhor análise que ele poderia dar é que esse filme é da hora ou irado, o meu eu adulto pode dar uns argumentos bem mais embasados. Por exemplo, eu adoro como o filme tem uma forte identidade visual, principalmente no que diz respeito ao seu lado mais ficção científica. Ao invés de mostrar máquinas e naves muito bem elaboradas, o filme opta por mostrar os kryptonianos como seres quase místicos, todos iluminados e em volta de cristais, o que dá todo um ar etéreo para eles, como se fossem seres que transcenderam esse lado mais materialista das coisas e se elevaram como raça. Isso não apenas dá a eles um visual muito único, como também é algo que remete à própria origem mitológica, ou melhor, bíblica do Superman nos quadrinhos. Caso você não saiba, o Superman foi criado por 2 judeus e eles usaram bastante das referências da religião deles para compor o personagem. Então, se você vê aquela cena do Jor-El tendo que abdicar do seu filho para que ele não sofra a terrível extinção da sua raça e se lembrar de uma outra figura da Bíblia que teve que se separar do seu povo para não sofrer outra extinção e virou o salvador deles, você não tá vendo cabelo em ovo não. Outro ponto interessante é a história do filme, ou melhor, a forma como ela é contada. Ela oscila entre um épico dramático, uma fantasia infantil e uma comédia pastelona com uma naturalidade que você pode colocar praticamente qualquer pessoa para assistir e ela vai gostar por motivos diferentes. Isso se dá pela equipe saber exatamente o que adaptar dos quadrinhos e como adaptar também. Tem uma piada que acontece que mostra bastante dessa autoconsciência da direção do filme. É quando o Clark ele tá correndo para trocar de roupa e ele vê de longe uma cabine telefônica, que é uma coisa clássica dos desenhos e dos quadrinhos do Superman, que ele ia pra cabine telefônica e trocava de roupa. Só que aí, quando a câmera afasta um pouquinho mais, é uma espécie daqueles telefone público, tipo um orelhão aqui no Brasil. É uma brincadeira de épocas que se passa o filme. Mas sem dúvida, o maior destaque do filme é o Superman do Christopher Reeve. Não é apenas que o ator é perfeito pro papel, é algo que vai além disso. Ele se tornou tão icônico no personagem que qualquer versão live action posterior a ele, e até em outras mídias como em animações e nos quadrinhos, ainda tem um molde do Superman dele para compor elas. Seja um Superman mais leve, imponente, cartunesco, contemplativo, cômico, todos ainda têm um pouco do DNA do Christopher Reeve. Então, quando anunciado o novo filme do Superman, que tem a intenção de resgatar essas mesmas bases do filme antigo e também toda essa iconografia mais otimista do personagem, é óbvio que eu ia ficar empolgado, não apenas por eu gostar muito do personagem, mas também pelo diretor ser o meu diretor talvez favorito dos filmes de heróis atualmente. E é com grande alegria que eu posso falar que o Superman de 2025 do James Gunn com o David Corenswet me decepcionou. Mas antes de falar sobre isso, eu quero comentar sobre um outro ídolo da minha infância. Esse agora 100% humano, eu acho. Black or White do Michael Jackson foi lançado em 1991, precisamente na transição entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90. Após o fim da Guerra Fria e a consolidação do sistema capitalista como o sistema perfeito, entre muitas aspas, o mundo ocidental passou a ter uma visão tanto otimista quanto cínica dos próximos anos que viriam após a virada do milênio. Ao mesmo tempo que novas tecnologias estavam em ascensão naquele momento, o sentimento generalizado que tinha na população ocidental era uma mistura de inércia com desamparo, como se todos os sonhos e metas que você tinha colocado para sua vida tivessem sido alcançadas, mas você não se sente completo com isso, na verdade se sente ainda mais vazio. Esse sentimento foi muito bem incorporado no cenário musical daquele momento. Se há 20 anos atrás, bandas como os Sex Pistols e os Beatles cantavam músicas sobre revolução e você ir contra o sistema,
Agora bandas como Nirvana e Radiohead eram mais cínicos e debochados com essa rebeldia, que era apenas outra forma de vender produtos e explorar as pessoas. Quanto ao Michael, ele vinha recebendo uma grande onda sensacionalista naquele momento, tanto a respeito da sua aparência quanto as acusações de abuso. O lance de Black or White é que a ideia já vinha sendo trabalhada pelo Michael há bastante tempo, só que ela só foi se consolidar mesmo com o lançamento do clipe e da música. A ideia era realmente passar um sentimento de otimismo, de que se o mundo todo desse as mãos e colaborasse, a gente ia conseguir viver um momento mais pacífico da história da humanidade. Toda a vibe positiva do clipe gira em torno desse clima de respeito mútuo entre as pessoas de diferentes raças, etnias e países. Essa ideia é reforçada tanto pelo gênero da música, que oscila entre o rock, o pop e até o rap em alguns momentos, quanto pela coreografia, em que à medida que o Michael vai dançando com vários grupos diferentes, o estilo de dança muda. Como se a arte fosse uma coisa tão poderosa e inerente ao ser humano que ultrapassasse as barreiras linguísticas e de distância. E a letra da música também reflete isso em trechos como If You Think of Me My Baby, Don't Matter If You're Black or White. Enfim, com tudo isso, esse não apenas é uma música e um clipe que sobrevive bastante à passagem do tempo, como até poderia dizer que ele é um hino sobre a conciliação e o respeito mútuo entre as pessoas, mas eu tô contando apenas metade do clipe aqui. Em um dado momento, nós acompanhamos literalmente o fim da gravação do clipe que estávamos vendo, e começamos a acompanhar uma pantera negra que vai se esgueirando pelos estúdios. Logo essa pantera se revela ser o próprio Michael, com uma roupa bem diferente das que ele usava anteriormente. Ele vai para uma rua abandonada e escura na noite, onde ele começa a dançar sem nenhuma coreografia específica, apenas emulando passos e poses que ele fez em outros clipes. Depois ele comete vandalismo chutando garrafas, quebrando carros, explodindo letreiros e gritando muito. Em seguida ele se transforma de novo na pantera e caminha em direção à noite, desaparecendo. E depois a gente vê que o Bart Simpson está assistindo tudo isso na TV. Por mais que essa segunda parte possa parecer sem sentido ou desconexa com o restante do clipe, eu acredito que o ponto dela é justamente fazer essa quebra em tudo que foi apresentado. Enquanto o Michael da primeira metade era mais radiante, otimista e mais próximo das pessoas, essa segunda parte mostra um Michael mais solitário, hostil, raivoso e que só quer quebrar ou xingar tudo. É como se fosse uma sombra de tudo que ele não quer que a câmera veja ou de como ele não quer ser visto. Alguém irracional e irritado com tudo que falam sobre ele e todas as injustiças que acontecem ao redor dele. Se parece abstrato e difícil de entender, é porque justamente o que ele está sentindo não tem como entender, é só uma coisa para sentir. Por mais que seja uma coisa muito sutil deixada no clipe, eu acho bem interessante, até de se admirar que um artista com a grande proporção do Michael tenha se colocado nesse lugar mais vulnerável durante essa produção. Como se ele quisesse se expor, mesmo que sutilmente, como alguém imperfeito. Obviamente que isso não isenta nem o Michael Jackson nem qualquer outro artista de alguma cagada que ele tenha feito. Mas pelo menos deixa a discussão e o debate sobre arte em uma coisa muito mais rica e profunda do que só eu gostei ou não gostei, é bom ou ruim. E depois disso eu volto a falar do Superman. Agora o novo. Olha, eu não tô aqui pra falar que o filme novo do Superman revolucionou o gênero de super-herói ou é o melhor filme do herói já feito, até porque boa parte das críticas feitas ao filme, eu meio que concordo com elas. ênfase no boa parte, tá? Mas meio que essa versão do personagem trouxe uma abordagem que até então eu não tinha visto, pelo menos no audiovisual. Aliás, para pra pensar bem, o que eu gosto nesse Superman é meio que o oposto do que eu gosto no Superman do Christopher Reeve. Enquanto aquele Superman lembrava muito mais um herói grego de moral inabalável e estoico por natureza, esse parece mais um super cara no meio de outros super caras que até tá no direcionamento certo, mas vive fazendo cagada. O que ele tem de altruísta também tem de impulsivo, o que ele tem de corajoso também tem de inconsequente, e o que ele tem de astuto também tem de infantil. É uma caracterização que lembra muito mais o Superboy, a versão mais jovem do Superman,
Um cara que não tá preparado para esse mundo de super seres e muito menos para ser o líder de um grupo deles. A adição do Krypto também ilustra bem isso, já que ele tem que lidar com alguém tão caótico quanto ele. É quase que uma rima pro próprio Clark. E também é muito engraçado e serve pra vender muita pelúcia. E sim, vai parecer muito forçado eu ficar comparando minuciosamente essas duas versões do personagem. E é óbvio que eu vou gostar mais da versão do super-herói que eu via quando criança, porque... Contudo, eu pelo menos fico feliz que esse novo filminho do herói atrapalhado e de bom coração ajude as pessoas a terem não apenas um modelo pra seguir, mas uma pessoa pra admirar. É muito fácil de depositarmos nossa confiança e fé em coisas muito abstratas como ídolos, instituições, religiões, símbolos ou etc. É algo inerente do ser humano procurar um motivo pelo qual seguir. O problema é quando apostamos tudo isso que acreditamos em algo que nos prejudica e não nos faz bem, ou pior ainda, que nos aliena de nós mesmos e toma as decisões por nós. E infelizmente o mundo está cheio de pessoas que sabem disso e mesmo assim manipulam as outras por motivos mesquinhos. Nessa estranha relação que o fenômeno da idolatria nos coloca, a visão fica estreita e nebulosa tanto para quem idolatra, tanto para quem é idolatrado. O problema é que, na maioria das vezes, um lado sai ganhando mais que o outro. A boa notícia é que a arte pode facilitar essa conexão. Tudo depende se os dois lados cooperarem. Então a minha mensagem final é de que você nunca conheça seus heróis, pois você corre o risco de acabar entendendo eles. É pra olhar pra cá. Tem que parar de olhar pra cá. Tem que olhar pra cá.